Vemos Lilian aparentemente contente cantando. De repente uma mulher aparece a questionando o porquê dela estar tão contente assim. Ela é Idionor e questiona se não teria sido melhor aplicar uma barreira para afastar os humanos, e se este era seu esconderijo no mundo humano. Ela pergunta se Lilian conseguiu se encontrar com o herói da espada sagrada de sangue latejante, e que não tinha recebido nenhuma informação dela desde que chegou ao mundo humano. Lilian responde que conseguiu entrar em contato com o herói, e que ele era tão legal e gostoso quanto ela imaginava que ele seria. Suspirando, Idionor pergunta se ela não se esqueceu de seu propósito original, e fala que ela deve fazer um filho com o herói custe o que custar. Enquanto isso, nosso herói expira, olhando para suas janelas quebradas. Ele diz que mesmo sendo verão, não era bom ter correntes de ar frio assim, e que isso era tudo culpa da maldita da Lilian. Ela continua aparecendo todo dia, quebrando suas janelas e invadindo sua casa, falando para ele engravidá-la e constantemente tentando seduzi-lo com aqueles peitos opressores. Ele decide aproveitar aquele momento para liberar a energia acumulada em sua espada. Porém, Lilian novamente invade a casa e quebra outra janela e cai no chão, dizendo que outra vez falhou na sua aterrissagem. O prota já começa a chorar, gritando que agora ela tinha conseguido quebrar todas as suas 4 janelas. Ela pela milésima vez se desculpa e aproveita a situação perguntando o que ele acha dela estar daquela forma. Era dentro. Nosso guerreiro grita para ela não ficar assim. Além disso, não conseguia entender se ela estava falando da posição ou de suas roupas, e por que raios ela estava com shorts de ginástica. Ela comenta que ouviu falar que esses shorts eram muito famosos naquele mundo. Por isso ela saqueou alguns varais. Ele responde que isso já era ultrapassado. Então ela pergunta se a razão era porque eles eram obscenos demais. Nesse momento, a Idionor aparece, dizendo que para o propósito de multiplicação das espécies, coisas como essa eram imprescindíveis, e que roupas obscenas se encaixavam perfeitamente para essa situação. O prota já grita com a Lilian e pergunta quem é essa agora. Já não basta uma invasora, agora são 2. Lilian responde que essa era Idionor, sua assistente e conselheira. Após Idionor se apresentar adequadamente para o herói e dizer que era um enorme prazer, ela então se ajoelha no chão e, se curvando, grita que implora que ele faça um filho na Lilia Samar. E assim como Lilian havia feito no capítulo 1, Idionor fala que leu em um livro que essa era a etiqueta japonesa adequada para pedir algo. O prota então pergunta a Idionor com que propósito Lilian gostaria de fazer bebês com ele, se era para reconstruir o exército do Rei Demônio ou algo parecido. E Idionor prontamente responde que era isso mesmo: invasão e dominação. Lilian fala que isso não era verdade, e que ela realmente gostaria de fazer bebês com ele, independente disso. Mas Idionor manda ela ficar quieta, pois vai explicar. Ela conta que depois que Takahiro Sama derrotou o Rei Demônio, o reino dos demônios ficou sem governante. Então conflitos surgiram e a questão do sucessor do Rei Demônio se tornou um assunto urgente. Então aqui está Lilian, filha do Rei Demônio, para fazer bebês fortes com o herói Takahiro. A semente dele é indispensável para produzir um herdeiro e governante forte. E já que ele foi o responsável por esse tumulto, agora ele também deveria assumir a responsabilidade e fazer bebês de boa qualidade. Isso deixa Takahiro meio pistola. Afinal, por que ele deveria assumir a responsabilidade pelo exército do Rei Demônio, que estava querendo saquear, escravizar e dominar tudo? Mas Idionor fala que ele está olhando isso apenas pelo ponto de vista dos humanos, e pergunta se a justiça realmente estava do lado dos humanos. E fala que o equilíbrio é necessário. Sua semente é necessária para restabelecer o equilíbrio do mundo. Então Lilian se mete na frente deles. Ela agarra o Takahiro pela camisa e grita mais uma vez para ele se multiplicar com ela. Tudo o que ela quer é que ele use sua espada sagrada nela, e assim eles poderão ficar mais fortes juntos.
Takahiro responde que isso seria o mesmo que gerar um herdeiro para o Rei Demônio. Então Idionor diz que se estiver tudo bem, ele também poderia usá-la. Daí Lilian começa a gritar, dizendo que ela que carregará o bebê de Takahiro, o guerreiro da espada saltitante. Fica tranquila, só estarei dando um apoio saudável. O prota já não entende mais nada do que está acontecendo ali. Ele tenta entender o que Idionor quer dizer por dar um apoio. E ele sente que sua cabeça está explodindo. Então, nesse momento, elas percebem que a espada sagrada do herói Takahiro-sama havia despertado magnificamente. Não! Minha Excalibur! Não! Barraca armada, agora é hora de virar herói. Então elas já partem para cima dele. Lilian fala que isso significa que ele estava de acordo. E Idionor fala que é bom que ele seja tão honesto, como esperado de um herói. Idionor fala para ele deixá-la dar um apoio, um suporte. Mas Lilian manda ela não se meter nisso. Takahiro, o guerreiro, então já liga o modo flash e sai correndo. Mete o pé, filho. Salve seu grande guerreiro dessas saqueadoras de sementes. Então ele se tranca no banheiro e pensa que suas expectativas ficarão distorcidas se ele fazer um sanduíche a 3 logo na primeira vez. Ele precisa colocar sua Excalibur de volta na bainha. Ele não sabe como acalmar a fera. Então ele se lembra do que não pôde fazer mais cedo. E então ele faz o que tem que ser feito e dissipa todo o poder concentrado de sua espada. Lilian fala que se ele não abrir logo, ela vai arrombar. Já não tem janela. Daqui a pouco não vai mais ter porta também. Porém já era tarde demais. E toda a energia concentrada já havia se dissipado. Por não estar reagindo, Lilian acha que ele aceitou seu destino. Idionor, como esperado de um bom suporte para a batalha, já havia preparado um futon para o X1, ou talvez até um 2 contra 1. Então o sagrado guerreiro levanta sua cabeça. Opa! A cabeça de cima, de baixo tá abaixada. Tá no shift a cabeça do guerreiro. E com os olhos já sem vida, pergunta se elas podem voltar para baixo da ponte. Ao ver essa expressão dele, elas ficam em choque. Lilian pergunta o que ocorreu, mas Idionor manda ela não se aproximar dele nesse estado, pois vai acabar morrendo. Ela fala que essa forte pressão espiritual que ele está emitindo é como se ele fosse invencível. E além disso, tinha aquele cheiro forte, o cheiro do poderoso Kraken, rei dos mares. Então ela arrasta Lilian, dizendo que vão fazer uma retirada estratégica por hoje. Eu voltarei, Takahiro! Voltarei e levarei sua semente. Enquanto isso, ele tá lá refletindo na vida. Depois de fazer o que foi necessário, bateu aquela bad. E de volta para baixo da ponte, em sua fortaleza de papelão, Lilian está furiosa, falando que a culpa era toda de Idionor. Porém, Idionor responde, perguntando se na verdade, isso não era porque Lilian não tinha nenhum apelo apelativo, o que eu francamente discordo. Lilian então se pergunta se esse cosplay conhecido como colegial tinha sido um fracasso total, mas Idionor fala que talvez ele não goste disso e sugere tentar uma abordagem mais estratégica, como uma roupa de coelhinha. Estratégia tem que usar a cabeça. No caso, elas precisam usar a cabeça delas para então poder usar a cabeça do prota. Dale! No dia seguinte, Lilian bate na porta, chamando por ele. Depois de quebrar todas as janelas, ela aprendeu a usar a porta. E ela tá vestindo uma roupa de coelhinha, que eu acho que não era bem do tamanho dela. Ou era, não sei. Depende pra quem pergunta. E eu vou ter que censurar aqui, sinto muito. O YouTube não me permite mostrar tais atributos, nem tamanha beleza estonteante. Então Takahiro apresenta a campainha para ela. Lilian, campainha, campainha, Lilian. Ele acabou de acordar, então seus sentidos ainda estão meio dormentes. Porém, de repente, algo nele abruptamente desperta. E ele percebe que ela tá insana hoje. Eram motivos de sobra para cometer um crime. Fantasia de coelhinha nunca falha. É o ápice da estratégia, do grego estratégia.
E o título desse capítulo é O Nascimento de um Monstro. Vamos ver o que tá pra nascer. Ele então dá uma toalha para ela, pois estava completamente suada. E ela pergunta se pode pedir que ele ative a magia do vento frio. E o camarada fica como? Só observando a paisagem, belas montanhas. Então ele fica pensando que já teve roupa chinesa, roupa de coelhinha de acá, e até um vestido vietnamita. Eu só me pergunto da onde ela tá tirando essas roupas. E ainda mais aonde ela achou uma AK, sendo que mora embaixo da ponte. De repente foi com o vizinho. Ela pergunta se tinha algum problema. E o autor já mete um coelhinho na nossa cara. Pai amado. Ele então dá um suco para ela se hidratar. E ao beber, ela acha delicioso aquela sensação em sua garganta. Tem outra sensação na garganta que eu acho que ela também vai gostar. Um bom milkshake no inverno. Lá ele. E ela derrama um pouco em seus airbags opressores. Não sei não, tô sentindo que o Prota tá pra sucumbir. Então ela tem uma brilhante ideia e pede para ele ajudá-la a limpar. O guerreiro nem pensa, só limpa no modo fast e vai embora. Eu sou um herói que salvou o outro mundo. Nunca cederei às tentações de Lilian. Pô, de coelhinho, eu já meti um sinto muito mundo, eu tentei, mas parece que perdemos. E ela fica lá, lendo uns mangazinhos, em umas posições deveras problemáticas e tentadoras. De repente, ela olha rapidamente para ele e grita que sentiu um pouco do cheiro do Kraken, dizendo que ele engatilhou a pistola. Mas ele pergunta quando foi isso. Hein? É o quê? Quando foi isso? Ela fala que já estava duvidando da eficácia da fantasia de coelho, mas parece que as lendas são verdadeiras. Nunca duvide da roupa de coelhinho. Amém, irmãos. Então ela parte para cima dele e o nosso herói sai correndo. Ela está tentando fazê-lo sacar sua espada, mas ele insiste em falar para ela não se aproximar e mete a esquiva saltando por cima dela. Para de fugir, peste! Me dê sua semente! Eu já disse, não vou pagar pensão, caralho! Aqui, tome esse suco e acalme-se por enquanto, senhor Takahiro-sama. Realmente, obrigado. É eu que deveria agradecer por você beber um suco misturado com drogas mágicas. Muito obrigado. Merda, como tu entrou aqui, rapariga? E que diabos é isso que você me fez beber? Como eu disse antes, algumas drogas mágicas para deixar o meninão potente, estralando. É inútil resistir. São drogas mágicas de boa qualidade e de efeito imediato. O Malaquias vai cantar. Ela explica que primeiro, ele será atacado pela sede e transpiração. Segundo, ele apresentará um estado de veias vascularizadas anormal e com altos aumentos de temperatura corporal. Terceiro, ficará confuso com a falta de sangue no cérebro, tornando incapaz de pensar com clareza. E por fim, sua espada de sangue estralante se manifestará em sua forma final. Lilian pergunta o que exatamente significava todas essas palavras. E ela responde que, em resumo, vamos ter bebês saudáveis. A menina já fica toda alegre, por saber que finalmente terá suas sementes. Mas ao Takahiro se aproximar dela, ela sente uma aura assustadoramente perigosa e trevosa. Então rapidamente se afasta. E Dionor pergunta qual era o problema. E ela responde que o guerreiro Takahiro estava assustador. Ela diz que nesse estado ela não quer. Nosso guerreiro libertado em sua forma final tá como? Sarrando no modo hard. O cara começa até a voar. Aí ele pula em cima dela, mas ela o afasta com uma magia de vento, o jogando na parede. O cara tá insano, pendurado no teto. Tal proeza física é impressionante, como esperado do herói Takahiro-sama. Não chegue perto de mim, seu monstro! Libertaram a fera! Agora que o meninão tá no modo 100% power, tu não quer nessa safada. Ela já agarra Edionor. Rudeus modo berserker, o cheirador de calcinhas ousadas. O moleque não sabe mais nem identificar uma porta. Ele só quer saber de acoplar o dispositivo. Lilian pergunta o que ela está fazendo.
e Dionor pergunta se ela teria alguma chance como amante, mas Lilian diz que ela com certeza não tem e que não vai permitir. Se não quer, tem quem queira. Porém, a Dionor simplesmente mete um pisão na cabeça do nosso Rudeus Berserker e afunda a cabeça do tarado Berserker no chão. Ela fala que ele não pode ficar fazendo esses tipos de brincadeiras. E Lilian diz para ela pegar leve, afinal ainda precisa de uma semente saudável e um jubileu operante e pimposo. Ela chega perto dele para ver se suas sementes de qualidade estavam tudo certo. Mas nosso prota simplesmente grita com elas, querendo atacá-las. E Dionor fala que no final, um bom soco na cabeça de cima ainda é capaz de fazer o alvo recobrar os sentidos. Então sua fórmula ainda não estava perfeita. Enquanto isso, parece que alguém estava ouvindo tudo. Ela comenta que no fim, Lilian realmente estava ali e que o herói parece muito burro, então vai esmagar todos eles. Depois vemos nosso herói Takahiro. Ele está resmungando, perguntando o porquê de elas terem pedido para ele vir tão cedo. E se dirige para a fortaleza de papelão delas embaixo da ponte. Nosso prota tenta fazer um reconhecimento à distância para evitar ser surpreendido. E nisso, Dionor aparece atrás dele e tenta o agarrar, porém ela falha. E para sua surpresa, o herói a agarra por trás, perguntando o que ela pretendia o atacando. Só tava testando o negócio. Calha a boca, bandida. Ele fala que não sentiu nenhuma intenção assassina vindo dela, e nem sede de sangue. Então, o que ela pretendia com isso? Então ela revela que estava tentando fazer ele engolir isso. O que é isso? Uma versão melhorada e revisada das drogas mágicas para entrar em modo Rudeus Berserker que tu tomou outro dia. Veja bem, da última vez, Lilian-sama não gostou quando você perdeu o controle. Então dessa vez, isso permitirá que nós o comandemos mantendo sua consciência. Ele fala que isso está completamente confiscado e pergunta se ela não tem coração. Lilian aparece perguntando que gritaria toda era essa tão cedo em seu pátio. Isso aqui é uma propriedade privada, pô. Então ele fala que vai embora, e para elas não o chamarem mais para essas loucuras. Nesse momento, uma outra garota aparece, falando que nesse caso, ele poderia sair com ela. De repente ela mete um socão no prota, mas felizmente nosso herói conseguiu defender a tempo. Ela pergunta se ele era o chamado herói da espada de sangue estralante. É que ele não era tão forte quanto ela pensava. Essa é Nasha, aparentemente mais uma louca da cabeça, para trazer alegria e emoção à nossa vida. E Dionor fala para ela parar e pergunta se ela já descobriu seus objetivos ali. Nasha responde que sim, e que vai passar geral. E Dionor explica para Takahiro que ela é uma subordinada do terceiro general do Rei Demônio. Abi-sama é uma filha do antigo rei, assim como Lilia-sama. E ela também era uma candidata a sucessor do rei. Basicamente, se ela ceifar o herói, a sua reputação vai aumentar. Nasha fala que é um absurdo ela querer ter um filho com o herói e fazê-lo o sucessor. Lilian até tenta negar, mas Nasha manda ela calar a boca. Ela fala que Lilian só ocupa a posição que está por ser filha do rei, e que é inútil, e que já tem um tempo que isso tem sido irritante. Daí ela fala como vai escravizar todos os humanos, fazendo-os dar like e assistir aos vídeos do Kazu no loop infinito, até seus olhos sangrarem. Então o nosso portador de espada mete um entendido e já parte para cima, afundando a cabeça daquela tábua no chão. Chora não, vagabunda! Lilian fica encantada, perguntando se ele se vingou pelo que Nasha estava falando dela. Mas ele diz que não era isso de maneira nenhuma, ele só protegeu a humanidade. Daí ela fica falando lá pra ele fazer ela dele, e essas coisas de quem tá com fogo na bunda. Porém a tábua se levanta, e o inesperado acontece. Num golpe baixo, ela segura e aperta com força suas bolas. Esse foi um golpe direto. Ela fala que descobriu o ponto fraco dele, e agora ele está arruinado. Ela parte para finalizar com um golpe certeiro em suas bolas outra vez.
Porém, Lilian se coloca na frente, a mandando parar. E nossa querida Nasha simplesmente tem a brilhante ideia de atacar a parte de baixo de Lilian, assim como fez com o herói. Porém, isso acaba não produzindo o mesmo efeito. Takahiro está no chão debilitado. Ele sofreu danos demais. Mas Idionor grita para ele usar as drogas mágicas. Então nosso herói grita que ele era o herói Takahiro, portador de Excalibur, e pergunta qual era o nome dela. E quando ela vai responder, ele joga a droga mágica em sua boca. Maldito, o que me fez engolir? Atenção, Nasha, pede, senta, deita. Ela não entende porque seu corpo está se movendo sozinho. E Takahiro manda ela voltar pro buraco de onde saiu. Ele acredita que venceram, mas Idionor decide seguir Nasha. Ele pergunta se Lilian estava bem, dizendo que é problemático que demônios de Sandia apareçam ali. Então ela o agarra pela camisa, perguntando se ele sente o mesmo por ela e que quer que ela volte para Sandia. Mas o prota fala que Nasha deixou claro que era uma ameaça aos humanos, e por isso era uma inimiga. Mas ele não acha que Lilian se encaixe nesse aspecto, pelo menos não por hora. Emocionada, Lilian diz que sempre será aliada dele, e diz que quer ser abraçada por ele, assim como ele abraçaria qualquer mulher normal. O prota se pergunta que atmosfera é essa, e Lilian já fecha os olhos querendo uma bitoquinha. O prota fala que sua Excalibur pode ter sido danificada em sua luta de agora a pouco, e dessa forma é fisicamente impossível dar o que ela quer. O que tu quer tá mole. Takahiro pensa que essa foi a pior desculpa de todas, mas ela o chama perguntando se estaria ok se ela tentasse se aproximar dele. Ele responde que ela vai à sua casa de qualquer forma, mesmo se ele disser que não. Então ela se vira, falando que por mais que ele esteja prejudicado por hora, eles com certeza vão fazer um bebê no futuro. Faremos bebês? Ela se despede, falando que a única coisa que ele deveria se preocupar e dar duro agora seria endurecer novamente a coisa. Mas um dia se passa e Lilian acorda cedo. Ela vai até o rio e lava seu rosto. Que tempo gostoso! Parece um ótimo dia para engravidar. E parece que um inseto picou nossa bela dama. Quando Idionor chega, Lilian vai até ela, perguntando se pode fazer alguma coisa sobre isso. Então Idionor revela que também tinha sido picada na noite passada. Então tinha comprado um remédio, só queria saber com que dinheiro. Ninguém aqui trabalha. Assaltou a farmácia. E Idionor também trouxe comida. E Idionor carrega o time nas costas. Ela fala para Lilian esperar, pois vai testar se tem veneno. Porém, ela acaba comendo tudo sozinha. Mas depois, ela dá um pão para Lilian roer. E também dá uma roupa para ela seduzir o Takahiro. Lilian então pergunta de onde ela conseguiu a comida e a roupa. Mas Idionor diz que isso é um segredo de estado. Temos somente duas opções, ou prostíbulo ou assalto. Aparentemente, estamos em época de verão no Japão. E Lilian acha que o Deus Sol quer queimá-la até a morte. Enquanto andava, ela percebe um animal revirando o lixo. Era a Nasha, que estava comendo seu café da manhã. É a Nasha que tá morando no beco dentro da lata de lixo. Chama a carrocinha para ela. Nasha fala para Lilian não olhar para ela, enquanto come seu pão fresquinho de 10 dias atrás. Lilian não acredita que ela se rebaixou a esse ponto. Nasha grita que isso era culpa deles, pois não estava conseguindo controlar seus poderes desde que a fizeram engolir aquela parada. A menina já tá até com pulga. Ninguém merece uma loli piolenta. Assaltar um banco ou dois já resolvia esse problema dela. Ela só tem que tomar cuidado para não ser pega pela carrocinha. Em seguida, Nasha pergunta por que Lilian estava vestindo aquelas vestes estranhas. Lilian responde que é pelo Takahiro. Então Nasha diz que ela estava tentando seduzir a banana do herói Takahiro de novo. É que a única coisa que ela sabe é fazer essas coisas obscenas. Falou a Loli revirando o lixo. Então a Lilian se abaixa e pega algo no chão. E joga um osso gritando para Nasha pegar.
que por sua vez sai correndo gritando au au. Loli meio cão, isso aí que é um furry de verdade. Essa é a história de como a Lilian encontrou a Nasha revirando os sacos de lixo. Falando nisso, qual foi dessa pose aí? É uma pose sexy e estratégica para a conquista de bananas. Ela chega perto dele para observá-lo e então deita sua cabeça em seu colo. Ele pergunta o que ela acha que está fazendo e então ela faz uma cara nem um pouco suspeita, falando que a culpa é dele por não dar atenção para ela. Ele manda aquela raposa demônio sequestradora de semente não vir de risadinha e sair logo dali, que ele estava muito ocupado upando o level, e como o level é o mais importante, ele decide apenas ignorá-la, e ela acaba tirando um cochilo ali. Ao acordar, ela chora pedindo para ele deixá-la passar a noite ali. Não, tu já tem tua casa lá embaixo da ponte. Mas ele dá uma sacola para ela, dizendo que ela ainda precisa jantar. Credo, vamos cortar essas unhas, né, guerreira? Desse jeito vai morar embaixo da ponte para sempre. Ele fala para ela não entender errado. Ele fez comida demais, então iria ir fora de qualquer forma. Porém, ela já está completamente apaixonada pelo nosso herói de espada sagrada. No caminho de volta à ponte, ela chama Edionor para comer junto com ela. Mas ela responde que tem uns assuntos para resolver aí. Agora ela tá ocupada, vendo o vídeo do Kazu e fugindo do agiota. E ela menciona que fazer comida para alguém naquele mundo é uma forma de afeto. E ela já fica toda serelepe. Então ela vai comer seu onigiri. Ela pensa que estava preocupada ao vir para o reino humano, mas viver dessa forma é realmente a melhor coisa. Enquanto isso, a vira-lata Nasha tá revirando o lixo de novo, falando que terá sua vingança. Os caras até botaram uma telinha no lixo pra ela não ficar fazendo bagunça. Mais um dia se passa e Lilian está voando, indo até a casa do herói Takahiro, gritando para ele lavar bem suas bolas e esperar por ela. Ao chegar, ela estranha a porta aberta e encontra uma incrível espécime Pokémon. Milfizada, passa pra cá, me adota! Tanto Lilian quanto outro Pokémon perguntam quem era ela. Ela acha estranho aquela fêmea estranha estar no apartamento de Takahiro. Então Lilian avança nela, gritando que ela é sua inimiga. Mas a fêmea ainda não identificada só dá um golpe de judô em Lilian. Realmente um poderoso golpe esse. E a joga no chão. Lilian fica sem entender nada. Como pode ter sido derrotada? Aquela não pode ser apenas uma fêmea comum. Nesse momento, Takahiro chega e pergunta o que ela estava fazendo, a chamando de mãe. Me adota! Nosso herói pergunta o que sua mãe está fazendo ali. E ela responde que avisou que tinha alguns assuntos para resolver ali perto e aproveitou para dar uma passada. Então, meu filho, quem é essa garota devera saudável que tentou me atacar? Lilian tá suando frio, pior jeito de conhecer a sogra. Takahiro pergunta como assim tentou atacar, e sem saber o que fazer, Lilian responde que pensou que ela era uma inimiga, que tinha invadido a casa dele. Envergonhado, Takahiro pergunta à sua mãe o que ela tá murmurando ali. Ela pergunta se Lilian era uma estrangeira e se eles estão em um relacionamento. Takahiro responde que de jeito nenhum. Então o que é? É o iFood. Ele improvisa, falando que ela é uma intercambista e que eles recentemente se tornaram amigos e que, como nunca tinha visto antes, pensou que fosse um ladrão. Ladrão de semente. A mãe do herói questiona Lilian, dizendo que ela deveria estar se desculpando e pergunta se ela poderia explicar qual seu objetivo no Japão. Takahiro rapidamente a interrompe e sua mãe pergunta por que ele está respondendo por ela. E ele responde que é porque ela ainda não é muito boa no japonês. Ela só sabe falar frases e palavras como me engravida, bebês, semente, espada sagrada Excalibur e essas coisas genéricas e aleatórias. A mãe dele não fica convencida, falando que está preocupada com aquela maluca e pergunta outra vez a Lilian
por que veio ao Japão. Quero que Takahiro me engravide. Lilian explica que conheceu o Takahiro há muito tempo, que ele é uma boa pessoa, que ela o ama e que era a semente do Takahiro, o guerreiro da espada lendária. A mãe dele então dá uma respirada e faz uma cara séria, e depois parte pra cima do filho, perguntando o que ele fez com aquela garota. Ela fala que todas as janelas estão quebradas e que tem até um buraco no chão. Ela acha que ele se tornou um delinquente e que Lilian é sua cúmplice nisso. Então Lilian também devia ser punida. Lilian grita desesperada, repetindo que vai pagar pelos danos. E sem querer, ela acaba puxando a camisa da mãe de Takahiro e revela o poder frontal dela. Mesmo assim, a mãe dele insiste em descer a porrada. Rudius Jr. grita para ela não usar a violência e, sem querer, acaba puxando sua calça, revelando agora o poder traseiro dela. Agora, finalmente, ela fica envergonhada, mas não demora muito para ela voltar a ficar pistola. E os pentelhos tão como, até de mãos dadas, aguardando a varada da mãe, lá ele. Depois ela manda Takahiro limpar o chão e fala para ele não resmungar, senão vai levar sua varada, e anuncia que está cortando pela metade o dinheiro que manda para ele todo mês. Agora é a hora de Takahiro ficar pistola, falando que ela era uma tirana e que tem uns jogos novos para sair em breve. Bom, pelo menos ele ainda vai conseguir ser um membro da Távola do Kazu. Falando nisso, muito obrigado aos membros. E para quem não puder, você me ajuda demais deixando o like e comentando. A mãe dele manda ela calar a boca e arranjar um emprego. Lilian fica impressionada vendo aquilo. O grande guerreiro Takahiro parece uma criança. E em seguida, ela já dá um salve na Lilian, falando para ela não esquecer que ela vai pagar pelas janelas e pelo buraco no chão. A mãe dele pergunta se Lilian estava trabalhando em um emprego de meio período ou algo do tipo, mas Lilian nem sabe o que é o emprego de meio período. Ela é vagabunda. A mãe dele suspira, dizendo que já tinha imaginado e que por isso ela deveria pagar com seu corpo, fazendo tarefas domésticas. Do nada, ela fica super animada, falando que vai dar um treinamento adequado a Lilian. Dependendo do treinamento, eu quero pra mim também. Leva essa saqueadora safada não. Leva eu no lugar dela. Me leva. Venha fazer parte do porão do Kazu. Deixa o like, comenta alguma coisa aí. E se quiser se tornar um caçador de waifus, se torne membro.